Olá, gente. Meu nome é Marina, eu sou nutricionista aqui no CETEA e trabalho com seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista. E hoje eu vou falar sobre algumas estratégias na seletividade alimentar dessas crianças. Primeiramente, vamos lembrar que melhorar ou combater comportamento de seletividade é um processo desafiador, que exige tempo e paciência. É importante ressaltar que nenhuma rejeição de alimento deve ser encarada como insucesso. Por isso é essencial que a oferta do alimento não seja interrompida quando houver essa rejeição. Apenas a oferta repetitiva pode assegurar que a criança desperte interesse por novos alimentos. Muitas vezes é o pai e a mãe, ai, mas o meu filho não gosta, provou uma vez e não gostou. Claro, gente, a gente tem que respeitar os limites e não forçar a barra da criança. Mas é importante a gente não colocar um ponto final naquele alimento e pensar que a criança nunca mais vai consumir, ok? Sobre limites, é importante evitar batalhas, né? Então, como? Como que a gente vai fazer isso, né? Sem travar uma batalha com a criança? Despertando a curiosidade dela. Tem algumas crianças que aprendem por imitação. Consumir, então, esses alimentos são saudáveis, que não são do costume da criança, próxima da criança, conforme a criança aceite, e não esquecer de sempre estar expressando reações positivas enquanto come. É muito válido também respeitar a fome e a saciedade da criança. A criança, ela é responsável pela quantidade do alimento que come. O adulto é responsável pelo quê, mas a criança, ela é responsável pela quantidade. É importante, gente, afastar e evitar pressões, motivações externas. TV, celular enquanto come, punição, chantagens e coisas do tipo. Aqui nós vamos falar sobre a importância do ambiente que a criança realiza as refeições. E tem estudos que comprovam que quando a criança realiza as refeições junto à família, ela consome alimentos mais saudáveis, como vegetais, frutas, proteínas, grãos. No entanto, esse ambiente deve ser tranquilo, harmônico, saudável e seguro, né? Também é recomendado que se aumente a disponibilidade de frutas e legumes em casa. Isso causa uma maior exposição e propensão da criança a aceitar esses alimentos. Estes alimentos, eles devem estar dispostos de forma com que a criança veja e tenha acesso a este tipo de alimento. Então, dispor as frutas, os vegetais na cozinha ou até em outros cômodos, de forma com que a criança veja e tenha acesso de encostar, tocar, né? Ou que só veja mesmo, refletirá numa maior aceitação da criança. Então, ela vai se familiarizar com esse tipo de alimento e vai começar a aceitar melhor esses alimentos. Também é muito importante envolver a criança no contexto alimentar. Se for possível, leve a criança ao mercado, peça ajuda para tarefas simples, como arrumar a mesa, misturar a massa do bolo, descascar ovos cozidos. Às vezes a criança não vai se interessar logo de cara. Caso isso aconteça, ela pode participar de outras formas, como retirando os vegetais e frutas da sacola de compras, separando esses alimentos mais saudáveis por cores. Outra estratégia é não realizar trocas abruptas, pois isso pode ocasionar um estresse associado às refeições e piorar a seletividade. Então, diminua gradualmente a oferta dos alimentos preferidos e, dessa mesma forma, aumente a oferta dos alimentos não preferidos. Por exemplo, diminua lentamente o achocolatado aos poucos do leite, aumente a diluição de forma gradual do suco de pozinho, disponibilize um pouco de hortaliça no prato junto com algum outro alimento que a criança consuma, conforme ele vá aceitando. Ofereça alimentos já aceitos e os não aceitos ao mesmo tempo. Sirva, por exemplo, os alimentos juntos na mesma colher. Em uma fase inicial, o alimento não preferido pode estar dentro ou coberto pelo alimento aceito. Ó, um exemplo é o arroz de couve-flor mais o arroz branco, o arroz que a criança aceita. Claro que isso será de forma muito gradual. Você vai colocar 90% de arroz para 10% de couve-flor, triturada como se fosse um arroz, né? Ou até menos, 5%.
Ó, outro exemplo, pizza recheada com legumes. Essa pizza aqui, claro, esse exemplo aqui, tem bastante legumes, mas pode ser uma pizza majoritariamente com algum alimento que a criança consuma e no meio alguns alimentos mais saudáveis que a criança não tem o hábito para a gente analisar essa aceitação. Outra maneira é utilizar do mesmo alimento mais diferentes preparações. Às vezes, é, os pais relatam: ah, meu filho não consome cenoura, ah, meu filho não consome batata. Mas modificar a forma de preparo vai talvez gerar uma aceitação. Por exemplo, ah, meu filho não consome batata cozida, mas será que ele consome a assada, a frita, né? Em forma de purê? Por exemplo, tem crianças que gostam mais do alimento crocante, então a gente teria a alternativa da batata assada. Tem crianças que preferem o alimento mais pastoso, então teria o purê, né? E aí por diante. Outra estratégia é utilizar uma linguagem adequada. Ao invés de falar de forma imponente com a criança autoritária, experimente, coma. A sugestão é: quer sentir a textura? Que tal você só segurar o alimento? Às vezes você vai falar assim, viu? Segura esse aqui pra mim, só, pra gente analisar a aceitação, né? Porque primeiro a criança tem que tolerar o alimento e depois talvez ela vá experimentar. São passos. Quer só lamber? Quer só sentir a textura do alimento na sua língua? Às vezes, assim, dessa forma, a criança é, é mais fácil ela aceitar do que a gente ser autoritário com ela, entende? Outra estratégia é preparar lanches saudáveis para dias especiais. Por exemplo, dias de ir ao parque, de ir ao cinema, lugares que a criança aceite, né? Que precise ter um lanchinho pronto e rápido. A dica é preparar, às vezes, comprar uns chips de banana, alimentos que óbvio, que já estão introduzidos, que já, assim, já passaram por um processo de aceitação, né? Mas é uma estratégia, às vezes, a gente ofertar esse tipo de alimento, alimentos mais saudáveis, tipos de maçã, que tem algumas casas dessas que vendem produtos a granel, ao invés de ofertar um super industrializado, ultraprocessado, que não faz tão bem à criança. Às vezes a criança vai estar com mais fome nesses dias e pode acontecer de ela aceitar um alimento que ela não goste tanto. Como eu disse, cada um sabe o limite do seu filho, cada um conhece, né? E a estratégia aqui é para aquelas crianças que também já estão em processo de aceitar outros alimentos, alimentos mais saudáveis, alimentos menos industrializados. Porque, claro, às vezes levar apenas alimentos super saudáveis para esse tipo de lugar, né, dependendo da criança, isso pode deixar ela estressada, se ela está acostumada com um alimento específico sempre. Vale ressaltar que essa atitude de associar bons momentos, momentos alegres, com alimentos saudáveis é muito importante, porque isso no cérebro da criança vai estar marcado. Por exemplo, a gente mesmo, quando pensa em cinema, quando pensa em passeios, a gente sempre pensa em alimentos que não são tão saudáveis, porque isso está associado ao nosso cérebro. Então, esses alimentos acabam se tornando um certo conforto. Ah, que vontade de comer aquela pipoca. Ah, que vontade de comer. Porque me lembra quando meu pai me levava não sei onde. Ah, me lembra quando, né? Então, às vezes, fornecer alimentos saudáveis em momentos felizes gera essa associação no cérebro da criança. Uma alternativa também, essa é um pouco mais difícil, porque às vezes a criança pede e é muito difícil negar, ainda mais para a criança que fica muitas horas sem comer. Mas, assim, é recomendado para a criança que talvez também já esteja evoluindo, já esteja consumindo alguns alimentos mais saudáveis, evitar que a criança coma, às vezes, alimentos que não são tão saudáveis antes das refeições. Evitar que a criança consuma ou belisque, né, para que ela não perca o apetite, porque, óbvio, a gente mesmo, se a gente consumir um alimento saudável ou não antes do almoço, provavelmente a gente não vai almoçar da mesma forma, né? Assim também, né, é o estômago das crianças. Não tem como ela consumir e beliscar um alimento e logo depois ter fome. Ainda mais para um alimento que ela nem gosta muito. Só para esclarecer, não é para deixar a criança passando fome, né? Horas sem se alimentar. Ah, não comeu aquilo que eu quis, agora também não vai comer mais nada, né? Às vezes
Isso pode causar um estresse na criança muito maior, e aí é que a criança não vai comer nada, nem aquilo que ela gosta, nem aquilo que ela não gosta. Mas evitar com que a criança belisque alimentos pode gerar um estímulo maior para ela consumir esses alimentos que ela não gosta tanto. Claro que a gente, como eu disse, aqui nós estamos falando de casos de crianças que às vezes já consomem um alimento mais saudável, que a criança já evoluiu um pouco mais, para que ela continue se alimentando de forma saudável. Outra estratégia importante é ter momentos lúdicos com a criança associado ao alimento. Então, deixar que a criança brinque com os alimentos, introduza a esses alimentos as atividades recreativas, faça e deixe que a criança também faça arte com o alimento. Ó, por exemplo, aqui tem um leão com juba de mexerica, rostinho de rodela de abacaxi, duas rodelinhas de banana como orelha e assim por diante. Às vezes, chega o paciente, eu faço, mas o meu filho não come. Mas nós não queremos que ele coma. Claro que a gente quer que ele coma. Mas a princípio, a gente quer que ele tolere o alimento, que ele olhe para o alimento, que ele tolere estar no mesmo ambiente, que ele tenha interesse no alimento, que ele cheire, que ele toque. São etapas importantes para que a criança coma o alimento. Aqui também tem um QR Code de uma brincadeira com nomes de frutas. Se vocês quiserem apontar o celular, né? É um link do YouTube de uma mulher ensinando uma brincadeira com nomes de frutas, né? É uma musiquinha que ela vai falando o nome de frutas e toda vez que ela falar uma fruta tem que bater palma. Quando não for fruta, não é para bater palma, né? É só para criança associar alimento e fruta com brincadeira, com um momento lúdico, com um momento feliz, né? Aqui nós temos 5 brincadeiras de exemplo para fazer com que a criança se aproxime dos alimentos. O primeiro é como se fosse de detetive, né? Pegue uma lupa e peça para a criança investigar, falar a cor, que cheiro tem, qual é o formato, né? Qual que é a temperatura do alimento. Como eu disse, a intenção é que a gente aproxime mesmo a criança do alimento para que ela acostume a estar no mesmo ambiente, que ela tenha interesse, que ela visualize, que ela toque. A segunda brincadeira é da fábrica de brinquedos. Então, é estimular a imaginação e construir brinquedos feitos com alimentos, foguete de maçã, de manga, espetinho de uva, virando minhoca. Aí vocês podem pesquisar no Google, tem bastante exemplo. O terceiro é o MasterChef, que é para criança cozinhar junto com vocês. O quarto é de adivinha. Então, vocês vão pegar o alimento, por exemplo, uma banana, uma maçã, e vão embrulhar num papel. E a criança, sem ver vocês embrulhando, só após embrulhado, tem que adivinhar qual fruta que está ali embrulhada. Aqui tem algumas músicas sobre alimentos, são 4 exemplos de música. Se vocês quiserem também, são 4 QR Codes. Apontar a câmera de vocês. São também links do YouTube. Gente, e atenção ao reforçar comportamentos problemáticos. Esse cara aqui que vocês estão vendo é o Skinner, ele é famoso psicólogo, um dos criadores do behaviorismo, que é a teoria sobre comportamento. E Skinner fala muito sobre reforço positivo, reforço negativo e reforço inexistente. Então, algumas crianças podem ter comportamentos problemáticos, se jogar no chão, chorar, gritar, jogar comida no chão. Eu não estou falando da criança entrar em crise e nem nada do tipo. Eu estou falando de comportamentos problemáticos. Vocês, pais, sabem quando a criança está tendo um comportamento problemático, né? E o melhor a se fazer nesse caso é ignorar o comportamento da criança. Nesses casos de comportamentos problemáticos, eu estou frisando essa palavra porque nós não estamos falando de crise. Por que ignorar? Porque quando a gente tem um reforço negativo, muitas vezes a gente, mesmo sendo um reforço negativo, bater, brigar com a criança, né? Isso a criança vai continuar fazendo, até por rebeldia. Ou tendo um reforço positivo, que é dar aquilo que a criança está querendo.
Obviamente, aí a criança que vai continuar mesmo, né? Tendo esse tipo de comportamento. Então, o melhor é ignorar. Claro, né? Quando a gente tá em casa, quando a gente tá num ambiente que a criança esteja segura, né? Então, ignora. A criança se jogou a comida, vira pro lado, finge que não é com vocês. Pra não reforçar esse tipo de comportamento. Eu sei que é muito difícil, ok? E, falando sobre reforço, também é muito importante o reforço positivo. Então, a criança deve associar o consumo de alimentos saudáveis e não tão preferidos a um comportamento positivo. Elogiar, aplaudir, fazer festa, né, sorrir, enfim, reforço positivo. É sempre importante que a criança associe bons alimentos com um reforço positivo, ok? Aqui o Skinner fala: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais!